Shalom, shalom, amados. Vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito do Senhor. É um dom, o dom do Espírito, né? E dentro desse dom, o batismo, né? O ser batizado. Eu quero ler algumas referências aqui para depois a gente discorrer sobre esse tema. Quero ler primeiro em Mateus 3:11. Demorar um pouquinho, porque eu quero buscar na Bíblia, né? As referências, tudo certinho, conferindo. Mateus 3:11. Diz assim a palavra: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 24, Lucas 24:49, diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. João 7:39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Yeshua ainda não fora glorificado. Então, ainda Yeshua estava aqueles 40 dias aparecendo, ensinando, manifestando, ainda depois da ressurreição. Então, ele não tinha derramado porque ele não tinha ido para o Pai. E tinha que esperar a glorificação dele para que ele pudesse liberar, né, esse dom. Atos 2 do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 16, Atos 16:18. Não, é no mesmo. Não, é 8, do 8, de 14 ao 17. Confundi aqui, o 18 e o 8 tá pertinho. É 8, do 14 ao 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra do Eterno, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Yeshua. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, falando aqui dos outros temas, começamos esse módulo dizendo a porta do reino. Nós começamos com o arrependimento, né, a fé, arrepender depois de crer, o batismo nas águas e agora o dom do Espírito Santo, né, que nos capacita a testemunhar a Yeshua. Então, nesse ponto, nós podemos entender que essas todas essas atitudes, todas essas manifestações é no início. Então, nós precisamos trabalhar isso, irmãos, porque eu vou dizer que eu tenho experiência no próprio grupo que eu reúno, de pessoas
que demoraram demais, né? Passando não sei quantos anos em discipulado e que agora não tem fé o suficiente para receber essa manifestação desse dom. Então, o que eu quero frisar é que tanto o arrependimento, o batismo, ceia, para receber o dom do Espírito e a capacitação com o dom, né, com o batismo, é no início, é na entrada, é na porta do reino. Eu quero ler aqui Atos 9, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Yeshua, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito do Eterno. 10, 44, 46. Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas, exaltando ao Deus eterno. 19, Atos 19, do 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Yeshua. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Yeshua. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, irmãos, eu estou fazendo questão de ler essas referências, porque na minha caminhada eu tenho visto muita coisa sendo ensinada é, que leva aos extremos, né? Então, nós precisamos entender que o batismo do Espírito Santo é um dom. E o que a gente vê na Bíblia aqui, através dos apóstolos, é que eles ouviam o evangelho da salvação, criam, imediatamente eles eram batizados nas águas para confessar diante do mundo espiritual que eles estavam arrependidos de toda a sua vida passada, e logo que eles aprendiam também sobre esse dom, eles imploravam para que recebesse. Então, em todas as referências que temos visto, os apóstolos impunham as mãos. Então, oravam e ali o Espírito de Deus enchia aquela pessoa. Só que hoje o que a gente vê é essa confusão de achar que o batismo do Espírito Santo, o falar em línguas e o falar profecia é para fazer shows. E, na verdade, irmãos, só tem um objetivo. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, né? Para testemunhar que Cristo é o nosso eterno, que Cristo é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, que Ele é Mestre, que Ele é Messias. E automaticamente, quando nós somos batizados com esse Espírito, nós recebemos dons espirituais. E veja assim, eu também errei muito, porque no início da minha caminhada, eu orei muito, eu jejuei muito, pedindo ao Senhor para que abrisse a minha visão e eu tivesse o dom de visão aberta. Mas o Senhor nunca me deu. E eu não entendia, porque a Bíblia mandava pedir, buscar, mas com o tempo o Senhor foi me ensinando que os dons são dados para quem recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e ele tem um objetivo.
é para nos qualificar, nos capacitar, para exercer o nosso chamado. Então, cada chamado tem os dons necessários e específicos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui da maneira que ele entende que é o melhor. Então, quando eu me dedico, quando eu creio, quando eu quero, me envolver na obra do Senhor, como eu me disponho a fazer a vontade do Senhor, automaticamente o propósito já vai ser ativado em mim. E quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, os dons que o meu chamado necessita já vem junto, é um pacote. E isso, irmãos, nós precisamos começar a mudar e a ensinar isso logo que a pessoa se converte, logo que a pessoa creu. E aí a gente precisa dar esse espaço, porque é muito mais fácil essa fé simples e pura do início, que ainda não está contaminada com tradição e com nada, com regras, com outras coisas, com cultura, do que depois a pessoa ficar, ela como se ela fosse endurecendo, ouvindo a palavra, mas sem o Espírito dentro, sem esse poder que nos capacita, essa palavra ela fica vazia, ela fica seca. Então, para que haja uma conversão genuína, para que haja. Irmãos, eu vou baixar aqui o celular, esqueci de tirar o. Que falha. Então, nós entendemos que esse testemunhar, né, que nós precisamos manifestar, tem que ser feito com todos no início da caminhada. Então, é uma forma de corrigirmos os erros que nós cometemos no início da nossa caminhada. E também levar essas pessoas a ter um encontro genuíno, um encontro no poder do Espírito Santo, se enchendo do Espírito, porque quando nós temos quando recebemos esse dom, irmãos, e nós lemos a palavra, essa palavra ela se torna vida para nós. E dentro de nós vai havendo as correções. Dentro de nós vai acontecendo a revelação de quem é o Eterno. Então, não só o dom do Espírito Santo, como falar em língua, como profetizar, mas todos os dons, todo o ministério, ele tem um propósito. Então, se você está num lugar e você não se preocupou ainda em buscar no Senhor qual é o seu chamado? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? E assim buscar quais são os dons necessários para este chamado. E você está ali ajudando o corpo de Cristo, ajudando pessoas a crescerem, a amadurecerem e chegar à estatura do varão perfeito. Você está apenas sendo um religioso. Não está cumprindo o seu propósito. Então, para que não haja desvio, nós precisamos entender que o dom é para nos capacitar, para nos auxiliar no chamado, cumprir o propósito. E isso tem a ver em trabalhar, em dedicar a nossa vida em ajudar aqueles que estão iniciando e corrigir essas questões, né? A gente erra porque a gente não tinha conhecimento, né? A Bíblia já diz isso em Oséias 4:6, que nós perecemos por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que conhecemos, nós não temos mais desculpa. Então, nós precisamos, buscar na palavra a forma correta como devemos ensinar os outros. Em Atos 1:8, fala: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Então, é na sua cidade, é no seu estado, é no Brasil e é nos confins da terra. Aonde Deus te colocar. O que você precisa entender é onde Deus plantar você e ele tem autoridade, poder e soberania para te mudar quando ele quiser mudar, aonde necessitar do seu dom, do seu chamado ou do propósito, ele vai te mudar.
Ele vai te colocar, se você tiver com o coração aberto, e ali você vai continuar fluindo e fazendo aquilo que o Eterno determinou, né? É, Aqui nós lemos sobre João, né, batizou com água para o arrependimento, quer dizer, é um testemunho, né, de que eu estou arrependido, né, do meu pecado que veio de Adão e Eva, mas também dos meus atos pecaminosos, da vida que eu levava no mundo, e eu quero viver uma nova vida, então eu batizo para que isso seja público, porque algo aconteceu em mim e eu quero professar isso para o mundo espiritual e para as testemunhas que estão ali, para que eu seja capacitado, né, para fazer a vontade do Senhor. Mas o que a gente vê na prática, irmãos, é que a maioria, eles não se preocupam em buscar isso. Se tiver indo numa congregação, né, estando ali sentado e assistindo culto e participando de café da manhã, disso, daquilo, do social, já está tudo certo, né? Então, muitos não preocupam que nasceram com um propósito, que tem um chamado, e esse chamado tem dons, e esses dons não podem ser enterrados, que a Bíblia diz que Deus vai cobrar, porque ele deu para um dom, outro dois talentos, outro três, quatro, cinco, 10. E o que ele diz? Que ele espera de nós é que nós venhamos a frutificar, multiplicar. Então, estar com pessoas e não fazer o que tem que ser feito é só mesmo um ajuntamento, não é congregar. Congregar é quando eu ajunto com pessoas com um propósito específico. E se você não descobriu o seu propósito específico, existe um propósito geral que é Efésios 4 do 11 ao 13, que é, eu quero ler, né? Vamos só falar, não. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, que somos aqueles, nós que já fomos e aqueles que vão chegar, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esse é o propósito geral para todos. Então, se nós não temos ainda revelado o propósito específico, então cumpramos aquilo que o Senhor diz aqui. Então, eu vou para o corpo e começo a me dispor aquilo que for necessário. Eu comecei assim, fazendo de tudo. E com o tempo e o treinamento e as provas que vêm, né, para nos lapidar, o Senhor foi afunilando aquilo que Ele queria com a minha vida, né? Então, nós temos que estar disponíveis aí e também prontos a buscar, né? Porque os dons, né, aquilo que Deus tem para nós, ele precisa você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer do Senhor aquilo que eu fui gerada para fazer, aquilo que eu fui chamada para fazer. Eu vim com um propósito, eu quero cumprir o meu propósito. E não podemos ir para outro extremo, irmãos, que eu também já fui, é o ativismo religioso. Então, essa capacitação, às vezes, é para uma coisa única, específica. Às vezes você vai ganhar uma alma e vai cuidar dessa alma até ela caminhar sozinha. E essa alma vai fazer muita coisa no reino de Deus. Mas você precisa estar disponível, né? As mentiras e enganos do diabo são anuladas pela Bíblia. Com ela, podemos responder cada uma das perguntas abaixo. Primeira pergunta: quais as bases bíblicas do batismo com o Espírito Santo? Nós já lemos Mateus 3:11, né, que João falou que Yeshua batizaria com o Espírito Santo, enquanto ele batizava com água para o arrependimento. Nós lemos também Atos 1:4, 5, onde o próprio Yeshua fez essa promessa. E esta foi a experiência dos apóstolos em Atos 2:1 a 4, que também já lemos. Pedro disse que era uma promessa para todos os chamados por Deus. Alguns dizem que se trata de uma experiência apenas para o tempo dos apóstolos. Isso são
algumas denominações que creem dessa forma. Que hoje Deus não age mais assim. Porém, isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. O Espírito Santo é que dá poder, ele é o motor da igreja. Se Deus nos tirar a presença do Espírito, a igreja fica paralisada. Então, se a gente vê que uma igreja não está rompendo, nós precisamos entender que o Espírito Santo não está tendo liberdade de trabalhar naquele lugar. A verdade é que a promessa é para todos os chamados por Deus. Foi também a experiência que ele vai citar várias experiências de Cornélio e outros na sua casa, né? Que todos ouviram, creram, foram batizados e receberam o poder do Espírito Santo. Quando os que criam em Cristo não tinham essa experiência, os apóstolos guiavam a isso, como no caso dos samaritanos, porque chegaram lá e perguntaram para eles, que a gente lê em Atos 8, 14 a 17. Aí eles falaram: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo, porque ninguém pregou, ninguém ensinou. Então ali Paulo foi, pregou, ensinou, pôs a mão sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. É. Esses textos que eu acabei de citar, como Atos 19, de 1 a 7 também que eu li, juntamente com Atos 2, 38, vai desfazer, vai quebrar essa questão dos grupos tradicionais que costumam rejeitar a ideia é, que os pentecostais dizem, né, que após a conversão há o derramamento, né, desse dom, há o batismo com o Espírito Santo. Para isso, apoiam-se com muita razão, dizendo que se o homem cumpre as duas condições, arrependimento e batismo, o terceiro ingrediente é o dom do Espírito Santo. E esse é dado automaticamente pelo Senhor, visto que é uma promessa e Deus não pode falhar. Eles dizem: todo aquele que creu e foi batizado já tem o dom do Espírito Santo, não necessita de outra experiência. Entretanto, essa argumentação tropeça nos dois textos de Atos 8 e Atos 19. Então, precisa sim, não é só que eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, que o dom, o batismo com o Espírito Santo acontece. Eu recebo o Espírito de Deus no meu espírito, que faz ele reviver. Mas existe um ativar dele em mim, que é através do batismo com o Espírito Santo. É, eu vou ler novamente aqui Atos 8, 14 a 17, só para relembrar o que nós lemos no início. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra do Eterno, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles e para que recebesse o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre eles nem sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Yeshua. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo do Eterno. Se fosse automático, como Paulo perguntaria aos Efésios se receberam o Espírito Santo quando creram. E como explicar o fato do samaritano, já batizado no nome de Yeshua, não terem recebido o Espírito Santo? Então, o que que ele está querendo dizer com esses dois textos aqui? Que há uma experiência a partir, não é só receber o Espírito no seu espírito para você ser renovado, para você ser convertido, para você ter um espírito vivificado, mas também você precisa receber uma oração e essa oração liberar essa unção de poder sobre a sua vida. Vemos então que havia uma experiência a mais do que eles precisavam ter. O batismo com o Espírito Santo era uma experiência específica e definida. Então, os tradicionais dizem, o primeiro engano, que não precisa. Você já aceitou a Cristo ali, você está na igreja, você não precisa. Porque era só no tempo dos apóstolos que os dons e os ministérios fluíam. Segundo engano, os grupos pentecostais, apoiados nos textos acima, prega corretamente que há uma experiência a mais. Há algo além de arrepender e ser batizado. Entretanto,
eles acrescentam e falam da espera, dando a entender que esse dom deve ser esperado, buscado e até suplicado. Assim, o ensino vai de um extremo ao outro, porque ignora o fato de que o dom do Espírito Santo já foi dado aos que creem. Então, é como se eu fosse orar por alguém que já creu, já batizou, e ali eu vou orar liberando o dom do Espírito Santo sobre ele. Isso não deve esperar, como também não precisa de 2, 3 anos para fazer um discipulado para a pessoa batizar. Então, o pentecostal, ele já vai para o outro extremo, além de usar os dons de forma incorreta. Eu creio que é mais os neopentecostais, né? Mas a gente fala desses exageros que a gente tem visto, né? O Espírito Santo já foi enviado, porque Yeshua já foi glorificado, né? Depois que ele passou os 40 dias, ele fez o que tinha que fazer, terminou sua obra na terra, ele subiu e ele apresentou tudo que ele tinha feito, no trono do Senhor e ele cumpriu a promessa, né? Que ele enviaria o Espírito Santo, que nós não ficaríamos só e que esse Espírito, né, ia nos capacitar a aprender todas as coisas que precisássemos. Não se trata mais de esperar a promessa, mas de receber. Então, é a forma que nós vamos pregar, irmãos, é que vai determinar se a pessoa vai receber imediatamente ou não. Por quê? Eu preciso ter muita base bíblica para que a pessoa crê. Primeiro, porque já vem de ouvir muito de forma incorreta, incompleta. Então, nós precisamos ser claro, ser simples, mas ser profundo e trazer toda a base. Não pegar um versículo, mas percorrer a palavra para ver como que os apóstolos faziam. Isso traz segurança para a pessoa. Então, quando você vai orar liberando isso, a pessoa já entendeu e creu. Então, é um ativar. Mas agora, se ela não entende, se não foi bem explicado, irmãos, ela não vai receber, porque precisa crer, é pela fé. O ponto de equilíbrio está em entender que, por um lado, o dom do Espírito já foi dado a todos os que creem. Portanto, não necessitamos esperar nem buscar aquilo que Deus já nos deu. É só crer para manifestar, tomar posse. Mas, por outro lado, quando alguém se converte ao Senhor, ele deve ser instruído a respeito desse dom, receber imposição de mãos e se apossar da promessa de tal maneira que ela se evidencie, seja palpável, consciente, né? E aí a defesa de que precisa ter um sinal, né? Que seria uma alegria sobrenatural ou a manifestação do dom de línguas. Eu já vi pessoas serem batizadas e já profetizar, né? Então, ali evidencia uma capacitação do Espírito. Irmãos, isso também não faz que um seja melhor que o outro, tá? Então, esse descer, esse encher do Espírito com esse dom é para nos capacitar a testemunhar quem é Cristo, né? Para poder levar outras pessoas a achar o caminho, né? Se não é automático, por que dizemos que está na porta? Porque, apesar de não ser recebido automaticamente no batismo em Cristo, que é o batismo nas águas, deve ser recebido imediatamente depois dele. Não é necessário esperar dias, meses ou anos. Faz parte da porta. É para ser experimentado no início da vida com Cristo. Na verdade, deveria ser no mesmo dia em que formos batizados. Muitos foram assim, né, na palavra. Foram batizados e já saiu dali, já recebeu o dom do Espírito Santo e foram cheios, né, da presença do Senhor. O Espírito Santo já foi derramado, não necessita mais esperar. Entretanto, não vê o terceiro objeto. Não, aqui ele vai dar uma ilustração, fazer uma ilustração. Vamos ver aqui. Alguém recebe uma caixa de presente no seu aniversário. Ele não sabe que essa caixa contém 3 objetos. Pega os 2 primeiro, fica maravilhado e dá graças a Deus. Entretanto, não vê o terceiro.
objeto na caixa e a fecha colocando-a de lado. Depois começa a orar a Deus pedindo justamente o objeto que está na caixa. E ele não sabe, ou seja, já lhe foi dado o presente, mas ele não tomou posse, não recebeu por ignorância. Quando for devidamente informado, então vai abrir a caixa e receber aquilo que já foi dado. Então, é a nossa responsabilidade pregar de uma forma que essa pessoa vá crer que o Espírito Santo também já conquistou isso. Então, na cruz, ele fez, e tem que ser no início, o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, quando alguém crê no Senhor e é batizado, recebe o Espírito Santo. Mas essa é a habitação do Espírito. Ele vem morar em nosso interior. Todos os que estão em Cristo têm o Espírito Santo habitando no seu interior. Entretanto, aqueles que já têm a habitação do Espírito Santo devem agora receber o revestimento de poder, que é o dom do Espírito Santo. Então, eu expliquei antes, receber o Espírito Santo no seu espírito vai reviver, vai revivificar o seu espírito. Ele vai morar no seu espírito. Mas o dom do Espírito Santo, que a gente fala que é recebido com o batismo, com o Espírito Santo, é uma experiência pós que nós devemos levar. Então, é nessa sequência, né? Arrependimento, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Essa é a primeira parte. Depois nós vamos gravar, o dom do Espírito, segunda parte.